Era junho de 1974, tempo de frio no interior de Minas Gerais. Em um vilarejo próximo a Três Corações, duas vizinhas, Dona Antônia, viúva de 42 anos, e Maria das Dores, de 35, retornavam a pé de uma reza do terço realizada na casa de um compadre. O caminho de terra batida estava iluminado apenas pela lua cheia, que surgia forte por trás das serras. O silêncio da noite era cortado apenas pelo coachar dos sapos e o piado distante de um corujão. As duas conversavam baixinho, carregando suas bolsas de pano quando começaram a notar algo diferente no ar. Um cheiro estranho, de animal molhado e sangue fresco, que não combinava com o vento frio da noite. Maria das Dores foi a primeira a parar. Segurou o braço da amiga e disse em sussurros: "Antônia, você está sentindo esse cheiro?" Dona Antônia fez que sim, o coração acelerado. As duas olharam adiante e perceberam que, ao longe, uma das casas isoladas da estrada estava cercada por uma agitação incomum. Do lado de dentro, uma lamparina balançava freneticamente na janela, como se alguém tivesse pressa em iluminar o escuro. Do lado de fora, havia um barulho pesado, como de algo tentando arrombar a porta. Sem saber, as duas mulheres estavam prestes a presenciar o que, anos depois, ainda seria contado em voz baixa pelos moradores. A noite em que o lobisomem atacou uma família inteira. Dona Antônia e Maria das Dores se abaixaram atrás de uma cerca de arame farpado, tentando enxergar melhor. A lua cheia iluminava a clareira em frente à casa, e foi então que elas viram a sombra da criatura. Era um vulto enorme, curvado, que ora se erguia sobre duas pernas, ora apoiava-se nas quatro, como se tivesse dificuldade em escolher sua forma. Os pelos negros brilhavam sob a luz prateada, e os olhos refletiam um vermelho vivo, feito brasa. A fera rosnava fundo, batendo os ombros contra a porta de madeira que já estalava com cada impacto. De dentro da casa ouviam-se gritos abafados. Era o casal de lavradores e seus filhos pequenos que rezavam alto, chamando por proteção divina. Maria, tremendo, sussurrou quase sem voz: "Antônia, isso não é bicho da mata? Olha o tamanho, olha a forma. Isso é o lobisomem." O coração das duas disparou. Cada uivo que a criatura soltava ecoava pelo vale, e os cachorros das fazendas vizinhas, em vez de latirem, se calavam de repente, como se também reconhecessem um mal que rondava aquela casa. Foi nesse instante que a porta da frente cedeu uma lasca enorme sobre a força do ataque, e as duas mulheres tiveram certeza de que, se não fizessem nada, a família lá dentro não sobreviveria. As duas mulheres se entreolharam, sem saber o que fazer. O instinto de correr para bem longe gritava dentro delas, mas a consciência de que uma família estava prestes a ser despedaçada as mantinha paradas, presas entre o medo e a coragem. Dona Antônia respirou fundo e disse: "Maria, se a gente não chamar ajuda agora, eles vão morrer aí dentro." Maria engoliu seco, olhou novamente para a criatura e quase desmaiou de pavor. O bicho se erguia de vez em quando, mostrando o corpo descomunal, e depois voltava a se apoiar nas quatro patas, arranhando a porta com garras longas que brilhavam ao luar. Decidiram se afastar em silêncio, tentando não chamar a atenção da fera. Os passos na estrada de terra pareciam ecoar mais alto do que nunca. A cada estalo de galho, temiam que o lobisomem percebesse sua fuga. De repente, um uivo medonho cortou o silêncio, tão forte que fez os ossos tremerem. As duas se jogaram no chão, atrás de um barranco, acreditando que o monstro as tinha notado. Mas, em vez disso, ele continuava concentrado na porta, tentando a todo custo invadir. Foi ali, escondidas na escuridão, que perceberam algo ainda mais assustador. No chão, entre a estrada e o terreiro da casa, estavam marcadas pegadas enormes. Algumas pareciam de cachorro, mas outras, mais longas, tinham formato humano,
como se pés descalços se misturassem às patas. Maria fez o sinal da cruz e murmurou: "Meu Deus, ele anda entre ser gente e ser bicho." Assustadas, as duas mulheres correram pela estrada de terra até a parte mais habitada do vilarejo. O frio da madrugada cortava o rosto, mas o medo fazia as pernas não pararem. Quando chegaram na venda do seu Joaquim, que ainda estava aberta para os últimos fregueses da noite, entraram desesperadas. Dona Antônia mal conseguia falar, apenas repetia entre soluços: "É o lobisomem! É o lobisomem na casa dos Pereira!" Todos dentro da venda ficaram em silêncio. O nome lobisomem caiu como uma sentença. Em Minas daquela época, histórias assim eram conhecidas, mas sempre narradas como lendas, jamais como algo real e presente. Seu Joaquim, homem de mais de 60 anos, se levantou devagar, pegou a espingarda pendurada atrás do balcão e disse em voz firme: "Se elas estão falando, é porque viram. Esse mal já rondava por aqui há tempos. Vamos depressa, senão mata a família." 3 homens se juntaram a ele, armados de foices, lanternas e pedaços de pau. Maria e Antônia tentaram explicar o que viram, mas cada palavra só aumentava o temor dos presentes. A criatura andava como homem e como bicho, tinha olhos de brasa e uivo de condenação. Enquanto caminhavam de volta pela estrada de terra, todos sabiam que corriam o risco de não voltar, mas também sabiam que, se não fossem, uma tragédia marcaria para sempre o vilarejo. O grupo avançava pela estrada escura, iluminado apenas pelas lanternas de pilha e pela lua cheia, que parecia mais forte naquela noite. Cada estalo de galho no mato fazia todos se virarem, esperando ver a fera surgir de repente. Quando chegaram perto da casa dos Pereira, o cenário fez o sangue gelar. O portão de madeira estava quebrado e a porta da frente já quase se desprendia das dobradiças. Do lado de dentro, ainda se ouviam os choros e rezas da família. Foi nesse momento que o grupo avistou a criatura. O lobisomem estava de costas, tentando enfiar os ombros pela abertura da porta. Seu corpo era descomunal, coberto de pelos desgrenhados, e o cheiro de enxofre misturado a sangue enchia o ar. Seu Joaquim ergueu a espingarda com as mãos trêmulas, mas antes que pudesse disparar, a fera soltou um uivo tão forte que fez todos os homens caírem para trás, como se aquele som tivesse peso. Maria e Dona Antônia, escondidas mais atrás, se abraçaram chorando. Elas sabiam que estavam diante de algo que não era apenas um animal selvagem, mas sim uma maldição antiga, que nenhuma arma talvez fosse capaz de deter. Foi então que o lobisomem se virou, lentamente mostrando os olhos vermelhos faiscando na direção deles. O silêncio da noite foi quebrado apenas pela respiração pesada da criatura. O lobisomem avançou 2 passos para fora da varanda, a luz da lua revelando os músculos cobertos de pelos escuros e as garras que arranhavam o chão de terra batida. Seu Joaquim, sem tempo para pensar, puxou o gatilho da espingarda. O estampido ecoou pelo vale e o cheiro de pólvora se misturou ao odor da fera. O tiro acertou o ombro do monstro, que soltou um grunhido rouco, mas não caiu. Pelo contrário, ergueu-se ainda mais, agora completamente de pé, como um homem gigante, e encarou o grupo com fúria. Os outros homens avançaram com foices e paus, tentando cercar a criatura, mas a força dela era descomunal. Num só movimento, golpeou o ar com a pata e arremessou um deles contra a cerca, fazendo a madeira se despedaçar. O sangue escorria do ombro do lobisomem, mas parecia apenas atiçar sua raiva. Ele rosnava fundo, mostrando os dentes compridos e amarelados, enquanto a respiração saía como vapor no frio da madrugada. Um dos homens, tomado pelo desespero, tentou acertar a cabeça da criatura com uma foice. O golpe raspou nos pelos grossos, mas o monstro reagiu com uma velocidade sobrenatural. Agarrou o cabo da arma, quebrou-a ao meio e jogou o camponês no chão como se fosse uma criança. Dona Antônia tapou os olhos com as mãos, mas ainda ouvia o barulho de ossos se chocando contra a terra.
Maria, ao lado dela, murmurava rezas sem parar, pedindo proteção a todos os santos. Seu Joaquim, com a espingarda agora descarregada, ergueu um crucifixo pequeno que carregava no bolso. Aproximou-se o quanto pôde e gritou com a voz firme: "Em nome de Deus, volte para o inferno de onde veio!" A fera recuou por um instante, soltando um uivo estridente, como se a visão da cruz a incomodasse. Mas logo se lançou de novo para frente, ainda mais furiosa, batendo as garras contra o chão, espalhando terra e pedras. Dentro da casa, os Pereira choravam e rezavam alto, sabendo que qualquer proteção de madeira não resistiria por muito tempo. E lá fora, o grupo percebia que cada segundo era uma luta para manter o monstro afastado. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Da mata ao redor, ouviu-se outro uivo, distante, profundo, que fez a criatura parar de atacar por alguns segundos. O uivo distante ecoou pelas montanhas como uma resposta. O lobisomem, que até então parecia cego de raiva, parou de atacar e virou a cabeça em direção ao som. Seus olhos vermelhos brilharam mais forte, como se tivesse reconhecido um chamado. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. O vento frio soprou entre as árvores, trazendo o farfalhar das folhas. E todos ali, homens, mulheres e a família presa dentro da casa, sentiram que algo maior acontecia naquela noite. Seu Joaquim, ainda com um crucifixo erguido, deu um passo para frente e arriscou em voz trêmula: "Não é só um, tem mais deles." A criatura soltou um rosnado grave, caminhou em círculos pelo terreiro como um animal inquieto, e então lançou um último olhar para o grupo de homens armados. O ferimento no ombro ainda sangrava, mas sua força não parecia diminuir. De repente, em um salto assustador, o lobisomem correu em direção ao mato, desaparecendo entre as sombras da plantação de milho. O barulho dos galhos quebrando e da terra sendo arrastada foi diminuindo, até que restou apenas o silêncio. Ninguém ousou ir atrás. Todos sabiam que o uivo que chamara a fera poderia significar a presença de outros como ele rondando a região. Dona Antônia e Maria das Dores se entreolharam, o rosto pálido, os olhos marejados. Ambas sabiam, no fundo, que aquela não seria a última vez que veriam a marca da maldição naquela terra. Após a fuga da criatura, um silêncio pesado caiu sobre a estrada e a casa dos Pereira. O vento parecia sussurrar entre as árvores como se carregasse avisos antigos. Ninguém falava, mas todos sentiam que algo permanecia ali, invisível, observando. A família, ainda trêmula, saiu da casa com cuidado. Os móveis estavam arranhados, a porta quase destruída e o cheiro de animal misturado a sangue impregnava o ar. As crianças choravam baixinho, abraçadas à mãe, sem entender o que acabara de acontecer. Dona Antônia e Maria das Dores permaneceram lado a lado, em choque, tentando processar a visão da criatura. Cada detalhe, os olhos vermelhos, os pelos escuros e o andar que misturava homem e animal, ainda estava vivo em suas memórias. Os homens tentaram consolar a todos, recolher os destroços da porta e acalmar os cachorros, mas nenhum deles ousou falar sobre perseguir o monstro. Era como se admitir sua presença completa tornasse a ameaça ainda maior. A noite seguia densa, e cada sombra parecia esconder algo que podia saltar sobre eles a qualquer momento. Aquela calmaria não era paz, era apenas a espera silenciosa do próximo ataque. O dia começou a clarear timidamente, mas o terror da noite ainda pairava sobre a propriedade dos Pereira. A criatura havia desaparecido, mas sua presença era sentida em cada pegada deixada no terreiro, pegadas que alternavam entre patas e pés humanos, lembrando a todos que aquilo não era apenas um animal. Dona Antônia e Maria das Dores nunca mais foram as mesmas. Ambas juraram ter visto a face do lobisomem refletida nos olhos da lua cheia e carregaram por anos o medo de que ele voltasse.
A história se espalhou pelo vilarejo e moradores mais antigos evitavam sair à noite, especialmente nas sextas-feiras de lua cheia. Para a família atacada, reconstruía a casa aos poucos, mas ninguém esqueceu o som dos uivos, o cheiro de sangue e a força sobrenatural da criatura. Alguns vizinhos disseram ter visto sombras semelhantes à noite, sempre fugindo quando alguém se aproximava. Para a Dona Antônia e Maria das Dores, aquela noite de 1974 se tornou uma lembrança que misturava fé, medo e respeito pelo desconhecido. Até hoje, quem passa por aquele caminho em Três Corações lembra-se do que ouviram e viram. Uma criatura que não era nem homem, nem animal, mas algo que assombra os campos e os corações do interior de Minas Gerais. E assim, a lenda do lobisomem daquela noite permanece viva, transmitida de boca em boca, como aviso silencioso de que em algumas noites de lua cheia, a escuridão guarda segredos que nenhum homem deveria desafiar.